Uma pergunta rápida. O que faz alguém ser bom em algo? Ou melhor, como que alguém se torna bem-sucedido naquilo que faz? O que define isso? Muitos diriam que é a dedicação e o comprometimento. Já outros diriam que o talento é o que define quem vai ter sucesso e quem vai fracassar. Mas e se colocarmos mais uma pergunta nessa equação? O que de fato é ser alguém bem-sucedido na vida? Esses questionamentos refletem um pouco do que o diretor Damien Chazelle quis abordar em Whiplash. E ele, que é diretor do filme O Primeiro Homem e também do queridinho do Oscar de 2017, La La Land, Damien Chazelle teve como seu primeiro projeto exibido nos cinemas o filme Whiplash, e fez com que as pessoas prestassem mais atenção no que o diretor tinha a oferecer. E o filme conta a história de Andrew Newman, um jovem baterista promissor que sonha em se tornar um dos grandes nomes do jazz. E para realizar o seu objetivo, ele passa a maior parte do seu tempo livre treinando com a esperança de conseguir uma vaga na banda principal da faculdade. E a primeira cena do filme nos apresenta de maneira rápida e objetiva todo o conflito da trama. E ela começa com Andrew treinando um solo na bateria em uma sala no final do corredor. E enquanto isso, a câmera fica afastada e à medida que ele começa a tocar, ela vai se aproximando lentamente, quase como se estivesse sendo atraída por aquele som. Em seguida, quando a câmera corta, vemos que quem estava ali era Terence Fletcher, o professor encarregado de recrutar novos talentos para tocar na banda de jazz da faculdade. E logo no primeiro diálogo você já percebe como será toda a dinâmica entre os dois durante todo o restante do filme. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? Did I ask you to start playing again? Sorry, I asked why misunderstood. you stopped playing, and your version of an answer was to turn into a wind-up monkey. E já de início fica claro que Fletcher demonstra ser uma pessoa extremamente rígida e que não tolera falhas, que faz com que o protagonista tente de alguma forma mostrar que possui potencial para entrar na banda. Porém, quando ele está mostrando seu swing de tempo duplo na bateria, logo nos é mostrado que Fletcher saiu da sala, quase como se desprezasse todo o esforço do garoto em demonstrar o seu talento. E nisso fica claro o objetivo do protagonista e os obstáculos que ele vai precisar percorrer para realizar o seu objetivo. Mais à frente na história, quando o Andrew está tocando com a banda de calouros da faculdade, agora já é mostrado que ele teve uma evolução perceptível na bateria, tanto que um de seus colegas pergunta a ele o que ele andou praticando. E o mais engraçado é que logo em seguida, quando essa frase é dita, Fletcher entra na sala e pergunta se pode testar os músicos para saber se algum deles pode ingressar na banda. E quando chega a hora de testar a bateria, Fletcher pede para ver o swing de tempo duplo deles, o que era justamente o que ele pediu para Andrew na primeira cena do filme. E é nesse momento que o Fletcher percebe que o rapaz não só entendeu o que ele queria, mas também treinou para aperfeiçoar suas habilidades. E é a partir daí que o filme começa a desenvolver todo o conflito da trama. E já na primeira aula fica extremamente explícito como o Fletcher é abusivo com seus alunos toda vez que eles erram uma nota ou cometem qualquer tipo de erro, extrapolando completamente o limite, chegando ao ponto de arremessar uma cadeira em Andrew por não conseguir acertar o tempo da música. É quase como se ele estivesse disposto a colocar seus alunos lá embaixo, desestimulando de todas as maneiras possíveis, para assim ver quem voltaria ainda mais forte e determinado a se tornar um grande músico. E essa ideia acaba se reforçando ainda mais graças a um diálogo que os dois têm mais próximo no final do filme. Quando os dois estão conversando em um bar e Fletcher conta a história que Charlie Parker só se tornou um dos grandes nomes do jazz depois que John Jones jogou um prato na cabeça dele depois do mesmo estragar uma apresentação da banda. Após isso, Andrew pergunta se existe um limite e até que ponto essa cobrança excessiva deixaria de ser produtiva e acabaria desestimulando o próximo Charlie Parker. E Fletcher rebate dizendo que o próximo Charlie Parker não seria desestimulado. Ou seja, para Fletcher não existe um limite para a cobrança abusiva extremamente desbalanceada. E isso faz com que Andrew acabe caindo facilmente nessa relação abusiva, afinal ele também compartilha um pouco dessa ideia. E isso me remete a um termo muito interessante da psicanálise, chamado de enlace neurótico. De maneira resumida, enlace neurótico é justamente o encontro das ambivalências de duas pessoas. Lacan falava que o enlace neurótico é quando as suas projeções e expectativas se encaixavam perfeitamente nas projeções do outro. Ou seja, é quando seus desejos e vontades se encaixam perfeitamente com as projeções do outro. E é exatamente isso que acontece em Whiplash. Pois Andrew possui uma vontade enorme de se provar como um grande músico, e Fletcher é o professor ambicioso que quer encontrar o próximo talento da música. E ele busca realizar isso através da cobrança excessiva.
e isso desperta no protagonista a necessidade imensa de provação sobre si mesmo. Em outras palavras, um busca excessivamente a aprovação, enquanto o outro possui uma vontade imensa de cobrança, e isso representa um enlace neurótico. E esses dois são a prova real de que nem sempre os enlaces neuróticos são uma coisa boa. Na verdade, essas relações são extremamente problemáticas e tendem a se tornar abusivas em um certo ponto, pois é como se algo se encaixasse tão bem ao ponto de ser difícil sair desse enlace. O que fica extremamente explícito. Depois de tantos maus tratos por parte do professor, o garoto ainda insiste em continuar sofrendo abusos psicológicos como um meio de provar que está disposto a fazer de tudo para se tornar grande. E é aí que entramos em outra coisa que esses dois compartilham, que é o desprezo pela mediocridade. E medíocre é um adjetivo que no dicionário pode se resumir como algo médio, regular, simples, comum. Ou seja, mediocridade não é algo ruim, mas também não é algo bom. Apenas quer dizer que está na média. Não é bom o suficiente para se destacar, mas também não é ruim ao ponto de ser desprezado ou considerado uma catástrofe. E é perceptível como Fletcher e Andrew desprezam a mediocridade, pois na cabeça deles, eles almejam coisas grandes e qualquer coisa que fique no meio termo disso não merece ser reconhecido. E isso fica claro quando Fletcher diz que para ele, um músico que não sabe que está desafinado é pior que alguém que tenta sabotar a banda de propósito. Já Andrew mostra o seu desprezo pela mediocridade quando é questionado em um jantar em família se ele tem amigos na faculdade. E ele responde dizendo que não vê a utilidade em ter amigos quando se tem um objetivo em mente. E quando é questionado por seu pai se essa é a sua ideia de sucesso, Andrew rebate dizendo que prefere morrer bêbado e pobre aos 34 anos e ter pessoas falando dele em mesas de jantar, assim como Charlie Parker, do que viver rico e sóbrio até os 90 e ninguém saber quem ele era. Outro momento é quando Fletcher pergunta a Andrew sobre seu pai. Andrew responde dizendo que seu pai é escritor e quando questionado sobre o que ele escreveu, ele corrige dizendo que seu pai na verdade é um professor. Ou seja, isso mostra que ele vê o pai como alguém sem sucesso, alguém que não atingiu as expectativas que tinha sobre a vida. E isso faz com que Andrew não queira ter o mesmo caminho do pai. É esse o motivo dele desprezar a mediocridade como meio de fugir dela. E não é só o protagonista que pensa assim, Fletcher também possui a mesma visão sobre o pai do garoto. Tanto que ele usa isso como um meio de manipular e diminuir o protagonista, dizendo coisas como que a mãe o abandonou quando descobriu que o pai não era um escritor de verdade. Isso demonstra como o protagonista é assombrado pelo esse estigma de fracasso, de como ele tenta fugir disso, tentando se tornar alguém de sucesso na carreira, alguém que será lembrado pelos outros. E esse conflito permeia durante todo o filme, e de certa maneira Andrew consegue resultado com isso. Afinal, fica nítido de como ele está realmente evoluindo na bateria e se tornando um ótimo músico. Porém, essa busca incessante em se tornar alguém grande na profissão, em conjunto com os maus tratos realizados pelo professor, acabam gerando outros problemas na vida do rapaz. O psicólogo clínico e professor universitário canadense Jordan Peterson, em uma das suas aulas, explica um pouco sobre isso. If you concentrate solely on your career, you can get a long way in your career. And I would say that that's a strategy that a minority of men preferentially do. That's all they do. They work like 70, 80 hours a week. They go flat out on their career. They're staking everything on the small probability of exceptional status in a narrow domain. But it's hard on them. They don't have a life. It's very difficult for them to have a family. They don't know how to take any leisure activity, like they get very one-dimensional. Now, it may be that unidimensionality is the price you have to pay to be exceptional at one thing. Ou seja, ele afirma que para se tornar alguém de sucesso na carreira, para se tornar excepcional do que você faz, você precisa abrir mão de certas áreas da sua vida para focar naquilo que quer. Afinal, você precisa de tempo e dedicação. Dedicação vai depender de pessoa para pessoa e do quanto você quer. Mas agora tempo é algo limitado e você não tem muito. Dito isso, precisa haver uma distribuição de onde o seu tempo vai ser gasto. Ou seja, quanto mais você deseja ser bom em algo, mais isso vai te custar em outras áreas da vida. Pois no final das contas, esse é o preço que se paga para ser realmente excepcional em algo. Então a questão aqui é apostar todas as suas fichas em ser extremamente bom naquilo que faz, porém ter uma vida completamente desbalanceada em outras áreas, ou ser mediano em quase tudo, mas mantendo equilíbrio em vários aspectos da vida. E essa é uma questão extremamente difícil de lidar, pois convivemos com ela durante toda a nossa vida. E existem vários estudos que apontam que um grande número de estudantes universitários americanos já tiveram pensamentos suicidas. E muito disso em detrimento dessas questões de ser alguém na vida e o peso que está relacionado em manter um equilíbrio em conjunto com as cobranças excessivas.
E não é à toa que no filme descobrimos que Sean Casey, um ex-aluno da faculdade de Andrew, cometeu suicídio, devido à depressão e ansiedade que ele desenvolveu quando se tornou aluno de Fletcher. E o protagonista de Whiplash passa por esses mesmos problemas. E isso, consequentemente, traz um alto custo em outras áreas da sua vida, mostrando que até o ato de tocar deixou de ser um elemento da sua vida para se tornar uma obsessão atrás de um objetivo. E o final do filme e todo o clímax que ele possui com a apresentação do solo do protagonista traz um significado extremamente emblemático, pois por mais que eu acho que o final foi o jeito que o Andrew descobriu para derrubar todo o desprezo e arrogância que o Fletcher sempre teve em relação ao seu talento, e provando que sim, ele tinha potencial para se tornar grande, porém o problema desse final, ao meu ver, é que de tudo que o Andrew teve que passar para no final conseguir fazer um solo que trouxesse a aprovação de quem nunca realmente se importou com ele de fato, dando margem à ideia de que se submeter a condições subhumanas em detrimento de um objetivo, alimentando a esperança de que todos aqueles abusos serão justificados no final, cria a falsa ideia de que o caminho certo, independente do que ele cobre e dos riscos que ele pode trazer, é deixar de viver em busca de uma pequena chance de se tornar grande, e isso na maioria das vezes não é verdade. Na real, esse pensamento acaba nem sendo saudável para quem acredita nisso, pois no final das contas, talvez você não se torne o melhor baterista de jazz que o mundo já viu, talvez você não se torne o escritor que esperava, e talvez você não seja a pessoa que vai encontrar o próximo Charlie Parker, e tá tudo bem, isso faz parte da vida. Pois por mais que você se dedique ao máximo e doe todo o seu esforço em busca de um objetivo, ainda assim existe a possibilidade de você não se tornar aquilo que desejava. Porque a grande questão aqui não é o quanto você se dedica para se tornar aquilo que sonha, mas o quanto você está disposto de deixar de viver em busca de realizar algo que pode te custar uma vida inteira.